Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, vamos ler os versículos 1 a 6. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 6. Lucas capítulo 5, vamos ler dos versículos de 1 a 6. A palavra do Senhor diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Feche os seus olhos sentado como você está. Vamos continuar buscando a presença do Senhor. Deus, nós te louvamos nessa manhã pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos aqui nesse lugar, para adorarmos ao Senhor, para buscarmos a tua presença, para colocarmos os nossos corações diante do Senhor. E nesse instante, ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, continue a ministrar sobre nós a tua vontade. Nós queremos sair daqui, ó Pai, certos de que o Senhor esteve ministrando aos nossos corações. Por isso nós te pedimos humildemente, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã. Ó Pai, nós queremos sair daqui, ó Deus, edificados pela tua palavra. É o que nós te pedimos, já te agradecendo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é um texto que particularmente eu gosto muito, é um dos meus preferidos nos evangelhos, e a gente pode ver Jesus então chegando numa praia, e ele estava ali no começo do ministério, mas ele já atraía multidões, né? E as pessoas estavam ali cercando ele, queriam ouvir o ensino, e ele estava se sentindo ali comprimido pela multidão, e ele viu então 2 barcos, e ele pensou: bom, eu posso entrar em um desses barcos, me afastar um pouquinho da multidão e continuar o ensino, continuar ali a minha fala. E é interessante, irmãos, eu quero me ater nessa dinâmica de relacionamento de Jesus com aquele que seria um dos seus discípulos, Pedro, né? Ele escolheu justamente o barco de Pedro. E quando eu olho para essa cena, irmãos, é algo bem interessante. Quando nós vamos para o litoral, porque em Madagascar nós moramos longe do litoral, né? A ilha é muito grande, como os irmãos viram, né? São mais ou menos 1.600 quilômetros de comprimento por 600 de largura. Então é um lugar imenso, nós moramos bem longe da praia. Quando a gente fala que mora em Madagascar, as pessoas imaginam a gente ali na beirinha da praia, né? Em uma casinha de sapê, na rede, o dia inteiro. Na verdade a gente mora bem distante da praia. E quando a gente tem a oportunidade de visitar alguma dessas regiões, a gente vê muito essa cena, né? Dos barcos chegando, os pescadores chegando, as famílias vão ali para receber os pescadores, todo mundo ajuda. E eu consigo visualizar então essa cena de Jesus ali na praia, os pescadores vindo, né? E a Bíblia mostra que Pedro e o seu companheiro estavam ali arrumando as redes, porque com certeza eles voltariam para pescar mais tarde. E nós podemos aprender aqui, irmãos, através dessa dinâmica, desse relacionamento entre Jesus e Pedro, 3 coisas que são muito importantes para o nosso envolvimento com a obra missionária. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui nesse momento, irmãos, é a questão da disponibilidade. Como os irmãos viram no texto, Pedro, ele tinha pescado a noite inteira, né? E pescar para ele não era um lazer, né? Era profissão. Outro dia um irmão me chamou para pescar e eu fui pescar com ele. E eu me lembro, irmãos, que a gente ficou ali 3 dias pescando e foi um desafio, não peguei nada, né? Voltei para casa só com picada de pernilongo, né? Todo resfriado. E como foi frustrante para mim esses 3 dias de um rio, o dia inteiro sem pegar nada. E eu fico imaginando ali, irmãos, o coração de Pedro, né? Era a profissão dele, ele era o ganha-pão. Então não pegou nada a noite inteira, ele estava ali cansado, se sentindo frustrado. Aí de repente chega Jesus, sem pedir licença, sem pedir por favor, entra no barco dele,
né? E simplesmente dá uma ordem: olha, afasta um pouco o barco porque eu quero falar com a multidão. E Pedro, irmãos, talvez ele tivesse ouvido falar de Jesus, mas ali foi o primeiro encontro dele realmente com Jesus. E ele estava com todo aquele sentimento de frustração, cansado, precisando trabalhar. Jesus entra no barco dele, pede ajuda dele. Nós aprendemos aqui que Pedro, ele se dispõe a ajudar. Ele se coloca à disposição de Jesus para ajudar Jesus. Sabe, amados, e no nosso envolvimento com a obra missionária, nós precisamos justamente dessa disposição. Eu e você precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Senhor, eu estou aqui. Enxergarmos uma realidade, enxergarmos uma necessidade e de boa vontade nos colocarmos diante do Senhor. Senhor, de que forma eu posso ajudar? Nós somos tremendamente impactados, irmãos, pelo testemunho de uma missionária em Madagascar. Uma senhora, o nome dela é Norma, ela é americana, de 86 anos de idade. Ela estava nos Estados Unidos, aposentada, vivendo num lugar maravilhoso, né, com toda a estrutura de saúde, perto de família, perto de tudo. E ela ouviu o desafio da nossa agência, falando que em Madagascar nós precisávamos de alguém que era formado nessa área, que fosse formado nessa área de administração, para nos ajudar no escritório ali em Madagascar. E ela era justamente formada em administração, com mestrado nessa área, e ela falou assim: eu posso ajudar. E ela foi morar em Madagascar, nessas condições que os irmãos viram no vídeo. Uma senhora de 86 anos. 86 anos. Sabe, irmãos, a obra missionária se faz assim, né? Nós ouvimos as necessidades e nos dispomos. Senhor, eu estou aqui. De que forma eu posso ajudar? Qual é o meu papel? Como que eu me encaixo nessa obra? É lógico que não é todo mundo que vai para a África, para a Índia, para a China ou para qualquer outro lugar. Não pode ir a igreja inteira. É necessário que fiquem aqueles que vão segurar as cordas. Mas, sabe, irmãos, nós precisamos de mais gente. Esses dias eu estava lendo um artigo que fala a respeito do número de missionários transculturais no Brasil. E hoje, nós temos o mesmo número de missionários transculturais que nós tínhamos há 10 anos atrás. O mesmo número de missionários transculturais. E nós sabemos que a igreja tem crescido no Brasil. E esse artigo fala justamente sobre isso. Como a igreja cresceu nesses 10 anos, mas o investimento em missões não acompanhou esse crescimento da igreja. Então precisamos de mais gente, precisamos de mais pessoas. Hoje, nós somos cerca de 3.000 missionários transculturais, não falando de igreja batista apenas, mas falando de evangélicos. Nós somos cerca de 3.000 missionários transculturais. Para cada 14.000 crentes no Brasil, nós temos um missionário transcultural. 14.000 crentes para um missionário transcultural. E às vezes a gente fica pensando: Senhor, será que, o que está acontecendo? Será que o Senhor está errando nas contas aí, chamando menos pessoas? Eu acredito que não. Nós temos um Deus perfeito, amém, irmãos? E Ele tem chamado o número de pessoas exatamente que é necessário para alcançar esses povos. Mas, infelizmente, muitos têm escolhido não participar, não se colocar à disposição. Uma das coisas que é bem marcante para nós nesse tempo, quando a gente tem viajado, visitado as igrejas, nós temos ido em diversos lugares, e sempre no final do culto, pessoas nos procuram: olha, parabéns pelo trabalho de vocês, Deus me chamou quando eu tinha a idade de vocês e eu não fui. Como a gente é procurado por pessoas assim, várias pessoas que nos procuram às vezes chorando, arrependidas, se sentindo frustradas porque olham para trás e viu que não valeu a pena desobedecer ao Senhor. Sabe, irmãos, e nós temos uma pequena experiência de 3 anos no campo missionário, mas eu posso dizer aqui para os amados: vale a pena servir ao Senhor. Deus é fiel. Amém, irmãos? Deus é fiel. Eu me lembro que quando nós estávamos indo, nós encontramos um missionário, e eu fiquei sabendo que esse missionário já tinha trabalhado em Madagascar, e eu fui atrás dele, porque eu queria ouvir notícias. Nós estávamos na África do Sul antes de ir para Madagascar, e eu falei: eu preciso conversar com esse missionário, conhecer mais sobre o país, os desafios. E eu fui procurar, e ele falou assim: você está indo com quem para lá? Eu falei: olha, eu tenho minha família, minha esposa, meus filhos. E ele falou assim: dá tempo de você não ir? Eu falei: como assim? Ele falou assim: não leva seus filhos para lá. Eu falei assim: mas
está tudo certo, né? Eu já avisei as igrejas, nós estamos indo, as igrejas nos apoiam. Faltava menos de um mês para ir para Madagascar. Eu falei, olha, eu não posso simplesmente avisar as igrejas. Ele falou assim, olha, ali é muito difícil. Ele falou, quanto tempo você acha que você vai precisar para aprender a língua? Eu falei, olha, eu conversei com algumas pessoas e me falaram que em torno de 1 ano. Ele falou, não, eu estudei lá 2 anos e não aprendi a língua. Irmãos, aquilo foi um balde de água fria, assim, sabe? E na hora eu comecei a orar, naquele momento que eu estava conversando com aquele missionário. Eu falei, Deus, eu quero entender, é o Senhor que está me alertando ou é o inimigo que está me desanimando, né? E naquele momento eu entendi que Deus falou comigo, né? Que aquela palavra não vinha dele. E então eu voltei para aquele missionário e falei assim, olha, eu agradeço a sua preocupação, a sua ajuda, mas nós temos um chamado. E quando nós falamos que viríamos para a África, nós sabíamos que esse tipo de coisa nos esperava aqui. E nós vamos encontrar dificuldades em Madagascar, mas, né, em qualquer lugar que a gente vá no mundo como missionário, a gente vai ter problemas. Ele falou, bem, eu só estou te alertando. Eu falei, tá bom, eu agradeço, né, mas nós nos colocamos à disposição. Amém, irmãos? A obra missionária se faz assim. Deus, qual é o meu papel? Aonde que eu me encaixo? Aonde que eu posso ajudar? Aonde que eu posso servir? A segunda coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto, irmãos, com Pedro, como eu falei para os irmãos, ele tinha pescado a noite inteira, ele estava cansado, ele estava frustrado, mas ele renunciou todos os seus direitos para abençoar Jesus. Irmãos, Pedro ele tinha o direito de descansar. Pedro ele tinha o direito de ir lá para a casa dele, tomar um bom café da manhã, afinal ele tinha trabalhado a noite inteira. Pedro ele tinha o direito de continuar trabalhando, porque a Bíblia mostra que ele estava consertando as redes, e com certeza ele ia tentar pescar mais tarde. Ele tinha todo o direito do mundo de continuar fazendo o que ele estava fazendo. Mas a Bíblia nos mostra que ele renunciou a todos os seus direitos para ajudar Jesus. Ele renunciou a todas as suas vontades, ele renunciou às suas necessidades pessoais para abençoar Jesus, para ajudar Jesus naquele momento. Missões também se faz com renúncia. Irmãos, não tem como a gente se envolver com missões e não abrir mão de algumas coisas. Sempre no nosso envolvimento com a obra missionária vai ser necessário algum sacrifício. Para estarmos em Madagascar, nós fazemos sacrifícios. Eu e minha família fizemos vários sacrifícios. O sacrifício de viver longe da família, dos familiares. Então a gente está tendo o privilégio de passar aqui, né, essa semana com o tio Cícero, a tia Cláudia, mas daqui a pouco a gente vai embora e vai ficar aí anos sem vê-los. O sacrifício de tirar os nossos filhos da convivência dos avós, dos primos, dos parentes. As nossas crianças, elas ficam meio confusas, irmãos. Sempre quando a gente chega numa casa, eles perguntam, papai, aqui é parente ou é amigo? Eles já não sabem quem é parente e quem é amigo. É uma mistura muito grande, né? Outro dia o João Pedro falou assim, papai, não tem como o senhor escolher uma igreja e a gente visitar só essa igreja, né? Porque todo final de semana a gente está numa igreja diferente, ele conhecendo crianças diferentes, né? Tendo que se adaptar a novas realidades. São sacrifícios que nós fazemos, irmãos, mas sacrifícios são necessários para o nosso envolvimento na obra missionária. Amém, irmãos? E sacrifício, né, o próprio nome já diz, nós estaremos entregando a Deus algo que nos custa alguma coisa. Não tem como a gente abrir mão de algo que não nos custe nada no nosso envolvimento na obra missionária. E aqueles que ficam precisam também se sacrificar, orando. Pô, como assim, pastor? Sacrifício orar, né? Sabe, irmãos, eu tenho aprendido que no Brasil a gente tem tantas distrações. Uma das bênçãos que nós temos ali em Madagascar é a falta da televisão. Até existe televisão, existe uma TV a cabo no país, francesa, mas como a gente não queria aprender o francês, então a gente não investiu nessa área. Então a gente dorme cedo, a gente acorda cedo, a gente tem tempo de orar com os nossos filhos todo dia à noite, contar histórias para eles. A gente tem um tempo tão grande, irmãos, porque não gastamos tempo em frente a uma televisão. E muitas vezes, para você orar, você vai ter que fazer um sacrifício de desligar a televisão da sua casa, renunciar muitas vezes a um programa que você gostaria de assistir, mas para ter um tempo de oração, orar, colocar a sua vida diante do Senhor. Sabe, irmãos, nós crentes precisamos crescer muito nessa área.
Precisamos crescer muito nessa área, precisamos entender que o tempo que nós gastamos em oração, na verdade não é gasto, é um investimento que nós fazemos no mundo espiritual. Quando você traz a sua oferta aqui à igreja, né, é um investimento que você está fazendo, e muitas vezes são necessários sacrifícios. Irmãos, nós não tínhamos ideia de quanto custava ser missionário na África, nós não fazíamos ideia, e eu acho que Deus foi tão bom que Ele permitiu que a gente fosse para o continente africano sem fazer ideia, justamente porque se a gente tivesse noção, talvez a gente não iria, talvez a gente ficaria com medo, né? Mas irmãos, são gastos, só para a gente vir para o Brasil e voltar, nós vamos gastar em torno, irmãos, estamos gastando em torno de 30 mil reais, só para a gente vir e voltar para Madagascar. Nós temos uma casa em Madagascar, precisamos manter a nossa casa lá, aí agora temos uma casa aqui, então o tempo que nós ficamos no Brasil, nós estamos mantendo 2 casas, são investimentos que nós fazemos. Missões não se faz sem sacrifício, sem renúncia, amém, amados? Precisamos entender isso. Então, primeira coisa que aprendemos aqui sobre a disponibilidade. Segundo, sobre a renúncia. E em terceiro, em último lugar, podemos aprender com Pedro sobre a importância da obediência. Lá no versículo 4, se volte para o seu texto novamente. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Irmãos, Pedro, ele deu uma ordem para Jesus: vai e lance as suas redes. E nós vemos aqui que Pedro, ele escolheu obedecer. Ele obedeceu. E aí a gente vê o resultado no final, né? Porque ele obedeceu, ele foi abençoado, pegou muito peixe. Sabe, irmãos, algumas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, Jesus estava ali ajudando Pedro. Então ele começou a ter uma noção de quem era Jesus. Pedro estava ali ajudando Jesus. Então ele começou a ter uma noção de quem era Jesus. Ele estava ouvindo Jesus falar com a multidão. E não foi necessário para Pedro falar para Jesus: olha, Jesus, o senhor está vendo que o meu barco está vazio, eu não peguei nada, eu estou precisando de uma forcinha, estou precisando de uma ajuda, será que o senhor pode me ajudar aqui? Jesus conhecia a necessidade de Pedro, amém, irmãos? Jesus conhecia a necessidade de Pedro. Pedro, ele escolheu obedecer e por isso ele foi abençoado. Nosso envolvimento com missões se faz necessário também a obediência. Precisamos entender que antes de tudo nós temos uma ordem que foi deixada a nós por Jesus: vão e façam discípulos de todas as nações. Não é uma escolha, irmãos, não é algo que a gente pode pensar assim: bom, será que eu posso agora? Eu não tenho tempo, eu estou ocupado. Não tem desculpas, irmãos. Nós precisamos obedecer a esse chamado do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós crescemos, nós somos abençoados, nós recebemos a recompensa. Mas o nosso coração não pode estar na recompensa também. Esse é um outro problema, né? A gente tem ouvido várias mensagens hoje em dia, né? Olha, faça isso porque você vai receber, faça isso porque você vai ter. Outro dia eu fui numa igreja e eles estavam numa campanha de construção e o pastor estava pedindo uma oferta e ele leu um texto e ele, segundo ele tinha entendido que quem ofertasse naquele momento iria receber 100 vezes mais. E ele estava chamando o povo: olha, oferte porque você vai receber 100 vezes mais. E aí a gente viu aquele monte de gente ofertando, mas o coração estava onde? No resultado, né? No investimento. Bom, eu vou aplicar aqui um dinheiro, isso vai me render 100 vezes mais. Não tem lugar no mundo que tem esse rendimento, né? Lugar nenhum no Brasil você vai encontrar esse tipo de rendimento. Aí o coração já saiu da obra, o coração saiu do reino. Não é um investimento no reino, não é um investimento na obra de Deus, é um investimento pessoal que a pessoa estava fazendo. Quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus e damos o nosso melhor para o Senhor, nós somos abençoados em todas as áreas da nossa vida. E eu e Valesca, os nossos filhos, nós temos experimentado isso. Vale a pena obedecer ao Senhor, amém, irmãos? 3 coisas muito importantes para o nosso envolvimento na obra missionária: disponibilidade, renúncia e obediência. Repita comigo: disponibilidade, renúncia e obediência. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por esse momento juntos aqui. Eu te louvo pela vida da tua igreja nesse lugar. Te louvo, ó Pai, pela visão missionária dos irmãos. Muito obrigado porque essa é uma igreja que já tem buscado se envolver, fazer a sua parte, oferecer o seu melhor para Deus. E o Senhor sabe como o nosso coração se alegra em estar aqui justamente para agradecer esse apoio da igreja. E eu te louvo por isso. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude. Ajude a mim, a cada irmão que está aqui agora, para que possamos sempre estar dispostos a servir ao Senhor,
renunciando aquilo que nós temos de melhor para que o teu reino avance, desejosos de obedecer a tua vontade, fazendo isso, ó Deus, com alegria, não com peso nos nossos corações, mas que com alegria possamos servir ao Senhor e sempre oferecer o nosso melhor a ti. Muito obrigado, ó Pai, ajuda-nos para que possamos sempre colocarmos o nosso coração diante do Senhor, desejosos de fazer a tua vontade. Eu te louvo por esse momento juntos aqui nesta manhã. Nós te agradecemos por tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, para que ela possa estar mesmo presente nas nossas vidas em todo o tempo. Eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.